O setor de restaurante e bares foi um dos mais atingidos pela pandemia da Covid-19. De acordo com o sindicato da categoria, provavelmente um terço dos estabelecimentos deve fechar até o final do ano. Eu converso com o Fernando Blauer, presidente do Sindrio. Primeiro, a gente gostaria que você fizesse um balanço, né, uma visão, né, um raio-x do Sindrio em relação a essa situação da pandemia e os restaurantes, bares e restaurantes. O nosso setor, eu acho que foi um dos setores mais prejudicados dentro da cadeia de negócios da cidade do Rio de Janeiro e do estado também de um modo geral. Junto com o turismo como um todo, né, hotelaria, agências de viagem, etc., nós vimos a nossa receita chegar a praticamente zero durante muitos e muitos meses, praticamente 4 meses, né? E agora vivendo uma retomada ainda muito lenta em termos de geração de receita. Então, é uma situação muito delicada e o resultado disso, infelizmente, foi fechamento de empresas. A gente calcula que mais ou menos 15% das empresas já fechou em definitivo e talvez até um terço não consiga alcançar o fim do ano. E esse dado é muito grave porque você está falando de por trás dessas empresas são empresas de pequeno porte. Então, por trás delas tem famílias, tem pessoas que vivem ali do dia a dia dos seus próprios negócios. Além disso, você tem os empregos que fizeram com que o Rio de Janeiro se tornasse a segunda capital do país, atrás de São Paulo, que mais perdeu empregos no setor. Foram mais de 30 mil empregos. Isso é um volume extremamente relevante, delicado e que tem um impacto social significativo. Bom, Fernando, é muito importante a gente pontuar a dimensão do Rio de Janeiro, né? São 10 mil estabelecimentos. Você disse aí que uma boa porcentagem significa aí um bom fechamento desse comércio, né? Onde você acredita que essas regiões são mais críticas dentro da geografia do Rio? Olha, a gente pode considerar que o problema está na cidade como um todo, tá? Mas realmente o centro da cidade tem sido o epicentro do problema, porque o centro já vinha de um processo de esvaziamento prolongado, que estava sendo muito agravado nos últimos anos durante o dia, por conta da informalidade, que gera uma concorrência desleal, não tem como, um vendedor de quentinha tira de fato emprego e receita das empresas e faz as empresas fecharem, porque concorre diretamente com preços que são impossíveis de você competir na economia formal. E para os bares do centro da cidade à noite, a insegurança estava afastando as pessoas daquele convívio, além também da informalidade, vendedores de cerveja, andando na frente de bares, vendedores de caipirinha, daí por diante. Então, esse conjunto de circunstâncias, que era a crise econômica prolongada, com a insegurança à noite, principalmente, e com a concorrência desleal com a informalidade, fazia com que o centro da cidade já fosse o bairro mais prejudicado nos últimos anos. Quando veio a pandemia e o home office se tornou uma regra, né, e as empresas, portanto, passaram a não ter mais funcionários trabalhando no centro da cidade, isso conjugado com a falta de moradores, né, porque é uma zona eminentemente comercial, gera necessariamente um esvaziamento dos bares e restaurantes. Então, o fechamento de empresas e o desemprego nessa área da cidade tem sido ainda mais grave do que em outros. Bom, a gente sabe que nesse período de isolamento, né, o delivery foi muito importante, mas não foi suficiente, né? Ele não representa um respiro, um alívio para o setor, não é isso? E você tem aí uma projeção que não é tão otimista em relação até o fim do ano, né? Exato. O delivery, eu sei que publicamente as pessoas têm a impressão de que o delivery foi a grande salvação, né? Na verdade, o delivery foi uma fonte de receita importante, porque sem ela os restaurantes teriam realmente ficado a zero. Mas só para você ter uma noção, o delivery representou durante a pandemia cerca de 25% apenas do que era a receita média dos restaurantes antes da crise. Por que aconteceu? Aumentou a demanda por delivery? Sim, é verdade, mas aumentou também muito a oferta. Muito mais bares e restaurantes entraram nesse mercado. E, além disso, o delivery cobra taxas muito altas, pode chegar a 27% da venda. Então, isso não é suficiente para pagar as contas de um bar e restaurante. Ajuda, mas não resolve. Portanto, é algo que tem que ser visto com muito cuidado e muita parcimônia. Agora, a Câmara dos Vereadores do Rio teve uma atitude muito importante recentemente, que foi aprovar uma lei que proíbe a inserção nas plataformas de operadores ilegais, informais de alimentos e bebidas. Ou seja, negócios que não tenham licenciamento sanitário e alvará de funcionamento não podem vender no iFood, no Uber Eats e no Rappi daqui para frente. O Salvador já copiou, parece que São Paulo está com um projeto de lei no mesmo sentido. Provavelmente o Rio de Janeiro saiu na frente do que vai ser um padrão nacional
de conformidade do delivery com a lei. Agora, Fernando, muitos estabelecimentos optaram por não abrir, né? Por que você acredita que eles tomaram essa iniciativa? Qual que é a estimativa dentro do universo que a gente tem? O restaurante, ele é uma máquina cara de se botar para funcionar. Uma vez que você liga essa máquina, você tem muitos funcionários, você tem custos de energia, de locação, alguns conseguiram negociar e essas negociações não sobrevivem ao momento que você está aberto, fornecedores, etc. Então, para você conseguir pagar suas contas bem, você precisa ter sua casa cheia. E a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo. Seja por conta das restrições da própria pandemia, você não pode ter aglomeração, etc. E seja por conta de restrições econômicas. Houve muito desemprego, queda de renda da população. Então, esse cenário econômico, social e de saúde que a gente enfrenta, não há perspectiva de que ele se resolva rapidamente, de tal forma que para os restaurantes a abertura muitas vezes até piora a situação do que ele já estava enfrentando durante a pandemia. E os dados econômicos projetados prevêem que apenas no final de 2021, talvez em 2022, a gente consiga retomar patamares anteriores à pandemia. Então vai ser um crescimento, uma retomada muito lenta, gradual e complicada para esses estabelecimentos. Quantos postos de trabalho encerrados por causa dessa situação? Olha, a gente tinha 110 mil empregos diretos na cidade do Rio antes da pandemia, tá? Só em junho, pra você ter uma noção, foram quase 22 mil fechados no Brasil. O Rio de Janeiro, entre as capitais, foi a segunda que mais perdeu emprego. Foram mais de 16 mil empregos perdidos. Então, a gente tem tido realmente um ritmo muito acelerado de perda de empregos, que só não foi pior por conta dos programas federais de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada, que provavelmente serão prorrogados muito em breve. Há essa notícia vindo de Brasília. Então é isso que está segurando ainda, porque senão esses números seriam ainda piores. E vale lembrar que nós somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos da cidade do Rio. Então são jovens que muitas vezes tiram dos bares e restaurantes o sustento para sua família. Então é realmente uma situação, socialmente falando, muito delicada. Os empresários precisaram colocar funcionário de férias. Como é que foi esse período? O pagamento do salário, houve dificuldade? Como é que ele conseguiu permanecer? Quem está aberto, né? Como conseguiu permanecer? Houve, na verdade, de uma maneira até um pouco mais demorada do que deveria, mas houve, por parte do governo, alguns mecanismos que possibilitaram um arranjo melhor e atenuaram o impacto das demissões. Houve a MP 936, que depois foi convertida em lei, possibilitando a suspensão do contrato de trabalho com os vencimentos pagos pelo governo federal. Houve uma linha de crédito do BNDES via bancos para pagamento de folha. Essa linha foi muito pouco utilizada, parece que cerca de 1 ou 2% apenas dos recursos foram de fato empenhados, e agora ela está sendo renovada e ampliada. Vamos ver se vai surtir o efeito esperado. E houve também, aí foi uma iniciativa do próprio Sindirio, junto com os sindicatos laborais, convenções coletivas emergenciais que flexibilizaram pagamentos e questões relativas a férias, a banco de horas, etc., de tal forma que a gente conseguisse criar mecanismos que viabilizassem a manutenção dos empregos, ainda que não da maneira como eles eram antes da crise, mas pelo menos que as pessoas não fossem demitidas. Isso foi uma preocupação muito grande que todos os empresários e também os sindicatos laborais tiveram. Bom, sabemos que esse é um período que ainda não chegou ao final, a gente não tem previsão, né? Ainda existem estimativas não tão positivas em relação a vários setores do comércio, e justamente a questão de bares e restaurantes sofre bastante. Qual que é a sua previsão daqui para frente? Como que o setor vai agir para poder se manter? Olha, eu acho que vão ser um período longo de restrições de toda sorte, seja elas financeiras, porque o crédito vai ser muito difícil e o nível de receita também, sejam elas de ordem legal, por conta de restrições sanitárias que também devem perdurar durante muito tempo. E seja ela até de ordem operacional, quer dizer, as empresas, ao ter seu nível de receita diminuído, tiveram que se adaptar em termos de volume de funcionários, de equipamento, de tecnologia, de uma série de coisas que entram na vida do restaurante de uma maneira diferente do que se tinha antes da crise. Então agora é uma época realmente de
muito estudo, pesquisa, adaptação, flexibilidade. Está o tempo todo pensando em como você ter uma operação enxuta e, ao mesmo tempo, eficiente. O que eu recomendo muito é pé no chão, calma, estude, acompanhe debates como esse que a gente está fazendo, lives, textos. O Sindirio tem um site com muita informação, então que se pesquise, que se tire dúvidas, para que você consiga, você empresário, consiga tomar decisões seguras nesse momento de tanta insegurança. Fernando, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, pode contar com a gente.